Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje vou dar sequência nos nossos vídeos sobre manutenção pneumática e vou falar um pouco mais especificamente para você que está precisando elaborar um plano de manutenção preventiva pneumática. Bom, você sentou na sua cadeira de gestor e a sua tarefa é: tenho que criar uma rotina de manutenção preventiva para os meus equipamentos pneumáticos. Como que eu faço? Então vamos lá, gente, não é muito difícil. Então, quando a gente fala em preventiva, normalmente, em 90% dos casos, nós estamos falando em manutenção embasada no tempo. Então, de tempos em tempos, a gente tem que dar uma certa manutenção em um dado equipamento. Ok? Perfeito. E para quem viu meu último vídeo relacionado à manutenção pneumática, vai lembrar que quando a gente fala de manutenção preventiva pneumática, nós estamos falando de tratamento de ar comprimido, ou norma ISO 8573. E nós temos que determinar qual que é o grau que a gente deseja de remoção de partículas e óleo no nosso ar comprimido. Então, eu já vou deixar para vocês aqui um bom chute inicial para vocês poderem trabalhar. A gente tem que garantir que o nosso sistema de ar comprimido ele está entregando para a gente a norma ISO 8573131. Grau de sólidos vai ser de 5 micra. Aqui, se eu não me engano, a temperatura com um de orvalho de mais 2 graus Celsius. Eu não vou lembrar de cabeça a quantidade em ppm de óleo, porém, eu lembro certinho quais são os filtros que a gente utiliza para poder remover esse óleo. Certo? Notem que a norma ISO 8573 não fala necessariamente de pressão de ar, correto? Ela fala em condições de limpeza do seu ar comprimido. Porque se você for pegar as principais causas de falha em sistemas pneumáticos, e eu garanto para vocês que eu já visitei tanta empresa por aí, você pega válvulas como essa daqui, 5 duas vias, que tem o carretel com vedação em buna N ou NBR, né? Normalmente você pega esses carretéis com a vedação ressecada, com a vedação partida, né? Ou até mesmo com a vedação estufada. Porque se vocês lembram, se vocês já tiverem aberto uma válvula ou aberto até mesmo um cilindro pneumático, vocês vão notar que eles têm ali um êmbolo, tanto o cilindro, tanto quanto a válvula, tá, gente? E nele tem aqui uma borrachinha que é essa borrachinha aqui, que é a tal de NBR, né? Ou buna N. E o que importa pra gente na manutenção preventiva de ar comprimido, né, que eu tô falando, que o objetivo é de tratar o ar comprimido, é garantir a saúde dessas vedações. Com a saúde em dia. Então ela não pode estar ressecada, não pode estar partida, né? A gente tem que garantir que ela não vai atritar e perder tanta borracha, né, com o tempo. Então que essas válvulas aqui, você tem válvula da Norngren que elas foram projetadas para mais de 1 milhão de ciclos, né? Mas aí elas não têm vedação. Mas uma dessas daqui, se eu fosse chutar, ela deve durar aí uns 100 mil ciclos, se não mais, tá? 500 mil ciclos possivelmente, né? Quando bem tratada. Tem válvulas até, que eu garanto para vocês que nós já vendemos para clientes nossos que tomam todo esse cuidado, que eles nunca trocaram uma válvula. E acho que nunca vão trocar, né? E aí, quando a gente fala em 8573, tratamento de ar, vem esse cara na nossa cabeça, o tal do lubrifilme. Então vamos desmembrar um pouquinho esse cara e entender como que ele, ou o que ele tem a ver com essa borracha em NBR das válvulas, ou dos cilindros, ou seja lá qual componente você tem pneumática. Então o primeiro, que é o filtro de partículas, que é esse que vai garantir o primeiro fator da norma pra gente, que é esse cara aqui, você tem dentro dele um elemento filtrante. Notem aqui branquinho o elemento filtrante, certo? Aqui branquinho o elemento filtrante. E esse elemento filtrante,
você tem que trocar ele pelo menos de 6 em 6 meses. Pô, Murilo, da minha fábrica inteira? Sim, da sua fábrica inteira. Ah, mas aí eu não quero fazer. Bom, se para você for mais barato cilindro e máquina quebrando ou válvula emperrando, tudo bem, não tem problema, a escolha é sua. Máquina parada, se for um custo baixo para sua empresa, bem, a escolha é sua do gestor de manutenção, certo? Mas por que eu falo para trocar de 6 em 6 meses e nem olhar para trás? Um elemento filtrante desse aqui, se você comprar um muito bom, nós estamos falando em você pagar por volta aí de uns 40 a 50 reais em um elemento filtrante de altíssima qualidade para 5 micra. Ou seja, é mais do que o suficiente. E depois, né, vem até aquela dúvida. Murilo, eu uso 40 micra, eu uso 5 micra, eu uso o quê? Na dúvida, gente, 5 micra porque ele garante a nossa norma para ar industrial, que é a ISO 8573131. Certo? Então, todos os seus filtros de partícula, filtros reguladores de partícula, trocar de 6 em 6 meses. Depois, o nosso amigo ponto de orvalho, como é que a gente garante ele? Você tem que dar manutenção preventiva no seu secador de ar. Secador de ar também pelo menos de 6 em 6 meses. O que significa isso? Verificar se a pressão do seu gás refrigerante está ok. Verificar se a purga está ok. Verificar se não tem pontos de ferrugem. Dentro do seu secador. E a partir disso você garante, pelo menos, que você vai ter um ponto de orvalho de 2 graus Celsius, que é o que o secador refrigerante consegue chegar. Se vocês tiverem dúvidas nisso, tem um vídeo no canal sobre secadores que eu explico tudo sobre secadores, como especificar, qual utilizar. Basta você clicar lá que vocês vão aprender. E estando o secador ok, nós vamos vir para o terceiro, que é o filtro de óleo, que eu trouxe um aqui para vocês verem, que chama-se filtro coalescente. Ele também tem um elemento filtrante, como vocês podem ver aqui, porém, ele é um elemento filtrante um pouco mais caro. Nós estamos falando, né, dele custar por volta aí de 600 a 900 reais. Então o filtro coalescente já é um negócio que você vai usar em todos os pontos do seu processo. Normalmente você coloca um cara desse no compressor, de altíssima vazão, e outros você coloca em pontos da fábrica, né, que você vai precisar de um ar extremamente limpo. Vai ser numa ferramenta pneumática, em um cilindro que é muito crítico do seu processo. Você coloca esse filtro, porque notem, ele é um filtro separado do filtro regulador. Você pode colocar ele sem necessariamente ter o filtro regulador no seu processo. E o que eu peço para vocês fazerem? Também tentem trocar ele pelo menos de 6 em 6 meses. Mas use menos filtros coalescentes na sua fábrica, somente onde for realmente necessário. E caso vocês queiram fazer manutenção preditiva nele, eu vou falar num outro vídeo, mas já vou dar spoilers, ele vem com um elemento de vida aqui em cima, para que vocês possam monitorar o diferencial de pressão desse filtro, e aí vocês vão saber qual que é a perda de carga dele e verificar se ele está saturado ou não. Eu vou dar mais detalhes sobre isso no vídeo de manutenção preditiva. Certo? A parte de filtros, matamos. E o lubrificador, Murilo, onde é que ele entra? Você não falou dele na norma, né? Ou melhor, na norma você falou somente para tirar o óleo do ar e não colocar óleo. Pois bem, isso é um ponto bem interessante. Quando a gente fala em tirar óleo do ar, a gente está falando do óleo que faz mal para as nossas vedações. Normalmente são óleos sintéticos com aditivos, né? E eles acabam agredindo as vedações das válvulas, diminuindo a vida útil delas. Então, se for para colocar um óleo decente, né, no nosso lubrificador, o que eu faço? Primeiro, óleo mineral sem aditivos.
aditivos. A JHP tem o Pneolube, por exemplo, que nós comercializamos ele tanto líquido, tanto em spray, para que vocês possam utilizar o óleo correto para manutenção pneumática. E aí vocês vão encher esse cara de óleo, tá vendo? Tem até um pescador aqui de óleo, o copo aqui de bonitinho. Vocês vão encher esse cara de óleo, tem até alguns de boas marcas que vem com ponto para você poder colocar o óleo sem ter que abrir o copo. Você abre ele aqui e enche de óleo. Também, isso aqui, somente você pedir para alguém verificar na sua fábrica, semanalmente, alguém verificar se os lubrificadores estão com óleo. E onde que eu utilizo lubrificadores, Murilo? Muito simples, em processos que você tem uma alta frequência de acionamento. Ou cilindros que passem de diâmetro 125, já se torna obrigatório o uso de lubrificador. Tá? Então aí vocês utilizam um lubrificador Oil Fog para poder lubrificar os seus cilindros. E outro lugar que se torna obrigatório são em ferramentas pneumáticas. Vocês têm que utilizar lubrificadores microfog em ferramentas pneumáticas. E aí vocês vão garantir a lubrificação da sua ferramenta da maneira correta e dos seus cilindros da maneira correta. Então, cilindros e válvulas Oil Fog, ferramentas pneumáticas de alta rotação, microfog. A JHP também faz projetos desses de consultoria para venda. Então, caso você queira um projeto desse, queira orçar com a JHP, queira que um especialista auxilie vocês a fazer todo esse projeto de manutenção pneumática, entre em contato com a JHP, nós vamos orçar para você um plano de manutenção pneumática preventivo que seja de acordo com os seus equipamentos para garantir uma maior disponibilidade no menor custo. Muito obrigado, pessoal, e espero vocês no próximo vídeo.